Olá pessoal, graça e paz, estamos aqui para o nosso congresso, o primeiro congresso online de diáconos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, e eu quero aqui, toda semana postar um vídeo para poder trazer um esclarecimento cada vez melhor e maior sobre a função do corpo diaconal. Eu estarei fazendo esses treinamentos também com outros departamentos da igreja, música, a parte de evangelismo, os homens, as mulheres, mas vamos começar primeiro com o corpo diaconal. E o nosso desejo é que você possa, nesse tempo, crescer e estar se desenvolvendo, cada dia mais naquele ministério que Deus colocou a você. E a nossa igreja tem crescido, está avançando, e nós precisamos muito da colaboração dos irmãos. Eu estou com esse material aqui, o material seminário para os diáconos, e nós então vamos seguir com o nosso estudo hoje. Muito bem, vamos falar um pouquinho, antes da gente ler o texto, sobre a função do corpo diaconal. Em muitas igrejas, a palavra diácono, ela vai trazer, em algumas realidades, um momento de piada, de chacota, de descrédito. Porque muitas vezes o diácono ele é reconhecido por algumas igrejas como aqueles que são cobradores de doutrina, que repreendem as crianças, são diáconos que muitas vezes perturbam a vida do pastor. E esses pensamentos eles são completamente errados, conforme a palavra de Deus. A função do corpo diaconal nada mais é do que servir a causa de Deus. Mas, infelizmente, por alguns diáconos terem sido mal instruídos e muitas vezes assumirem uma função achando que são os pastores da igreja ou são aqueles que têm a responsabilidade de administrar a igreja, acabam gerando e criando muitos problemas para muitas igrejas, ao ponto até de algumas igrejas se dividirem e muitas pessoas desistirem até de seguir a vida cristã. Então, como existe aquelas piadas sobre a sogra, olha, a sogra é isso, a sogra é aquilo, que na verdade não é, isso não é uma verdade, a palavra diácono muitas vezes entra para a chacota de muita gente. E nós precisamos trabalhar isso e entender qual é o verdadeiro sentido do corpo diaconal nesse tempo que nós vivemos. Existem também pastores que têm pavor de um diácono. Talvez eles tenham sofrido tanto decepções, angústias por causa do corpo diaconal, que eles não querem ter diáconos. Há igrejas até que não têm diáconos. Os diáconos são apenas cargos eletivos anual, mas não é uma questão de serem consagrados para a função. Eles estão ali para bem servir a igreja, enquanto a igreja assim decidir. Ok? Então, nós temos várias situações, mas isso são exceções, não quer dizer que seja uma regra. O corpo diaconal ele é fundamental na vida de uma igreja. O corpo diaconal é o braço direito do pastor dentro da liderança da igreja e é preciso haver uma aliança, uma amizade entre pastor e diácono. Os diáconos precisam cuidar do seu pastor e o seu pastor precisa cuidar também dos seus diáconos. Então, dentro dessa visão, que nós entendemos que os problemas acontecem porque muitos diáconos perdem a sua visão de chamada, há esses equívocos que ferem, machucam e destroem a igreja. Mas vamos ver então em Atos capítulo 6, do versículos de 1 a 7, o que realmente é a função do diácono. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, depois eu entro aqui no material que está impresso. Primeiro, diz assim o texto de Atos 6, de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, pois as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhem irmãos dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Este contentou a toda a multidão. E elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Esses, orando, lhe impuseram as mãos. De sorte que crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava rapidamente o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós vamos ver aqui o surgimento do corpo diaconal mediante uma necessidade. Havia uma multidão crescendo. Os discípulos agora não apenas pregavam a palavra, não apenas se dedicavam à oração, eles teriam que atender o povo.
Então, diante disso, houve necessidade de separar homens para essa função, de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, daqueles que precisavam de uma atenção especial, o qual os discípulos não poderiam parar a sua função para poder cuidar dessas pessoas. Então veja, a função do diácono é ser um braço de apoio para o ministério pastoral. Ele é um braço de apoio, é também a função de servir a Deus e servir também a sua liderança. Então, quando nós observamos esse tema, nós vamos ver aqui no nosso conteúdo, a igreja ela escolheu entre os seus membros 7 homens com aquelas características e os apóstolos impuseram as mãos sobre eles. Então veja, na hora de escolher não foi qualquer um, foram pessoas que a igreja confiou, ok? Então aqui entra uma responsabilidade para o ministério dos irmãos. Vocês estão na função de diáconos porque a igreja assim confiou. E a falta de repente, uma presença, uma atitude, pode causar na igreja o quê? Decepção, porque confiou a todos nós a função, como a mim. Me confiaram a função de ser o pastor da igreja. E eu preciso zelar e fazer o melhor que eu posso. Assim cabe também o diácono, por uma vez ser escolhido por Deus, através dos homens, o qual a igreja de Jesus os consagrou para tal função. Então a responsabilidade ela segue 2 vertentes. Primeiro a Deus e segundo ao homem, ok? Aos homens que colocaram sobre nós a sua confiança. Então quando o diácono exerce a sua função, ele precisa entender que a igreja espera dele que ele seja o braço de apoio do ministério. De quando alguma coisa acontecer, o diácono esteja presente para ajudar, para apoiar e para incentivar o desenvolvimento da igreja. Caso o líder da igreja ou o pastor não esteja mais no ministério, cabe o corpo diaconal trazer segurança, proteção e cuidado com a igreja local. Então, irmãos, veja como a nossa função ela é duramente de grande responsabilidade e a igreja espera uma resposta de nós sobre isso. Bom, quando nós vamos ver a palavra diácono, diz o seguinte, é interessante observar que não temos nenhuma vez no Evangelho, em português, a palavra diácono. E no restante do Novo Testamento, esse vocábulo só aparece 5 vezes. Em grego, a língua original do Novo Testamento, a palavra tem 3 formas, diácono, diaconia e diaconel. A primeira forma é traduzida 5 vezes por diáconos e as outras 24 em que aparece traduzido por ministro ou servo. Então a própria palavra diácono é servo, é aquele que estende a mão, é aquele que ministra, é aquele que cuida. Então a função dos irmãos é exatamente se preocupar, cuidar da igreja e das pessoas. É claro que em nenhum momento vocês vão querer ser o pastor da igreja, porque essa não é a função, mas o cuidado deve existir dentro do corpo diaconal. Então o diácono não são uma elite da igreja, eles são servos. Um diácono que se acha com o direito de comandar a igreja não está compreendendo bem a sua função. A igreja é quem diz ao diácono o que ele deve fazer e não o contrário, ok? Ao ser eleito, a igreja deve definir quais são as suas atribuições. Então, quando você recebe a consagração de ser um diácono da igreja local, a igreja já delimitou para vocês quais são as funções. Cuidar dos órfãos, das viúvas, da ação social, das crianças, ajudar na estrutura da igreja, apoiar o pastor, incentivar. Essas funções já estão delegadas ao próprio corpo diaconal, ok? Então, essa é o nosso propósito, de sermos servos. Então, a responsabilidade do diácono é uma significativa importante, é um processo importante na vida do ministério que vocês têm. É preciso que o diácono esteja pronto para servir, pronto para cuidar, pronto para amparar, porque vocês foram escolhidos para isso, vocês foram trabalhados para isso e vocês têm a obrigação, a função, diante de Deus e da igreja, de corresponder ao chamado. Então não há como a gente negociar isso. Quando é feita uma cerimônia de consagração, não é que ali vocês vão receber o poder, ali vocês vão receber o dom. Não, o dom já existe. A identificação para que o diácono sirva a igreja já foi feita antes. A consagração é apenas uma cerimônia para passar o cajado, né, e oficialmente
fazer com que o diácono exerça a sua função. Mas já foi identificado antes os dons, os talentos, a formação e a credibilidade que o irmão tem. O diácono não é o disciplinador feroz e intransigente, cuja visita é temida e cuja presença é evitada. Então, há essa questão também que nós falamos no início. Algumas igrejas têm uma visão completamente do corpo diaconal. É que se ele vai visitar é porque ele vai repreender alguém. Ele é aquele carrasco, né, que fica ali chamando a atenção da criança, porque a criança está brincando, está pulando. Não é isso a função do diácono. Talvez algumas igrejas tenham uma visão completamente errada. A visão do diácono é ser acolhedor, é ser participativo, é ser um protetor, é ser alguém que a igreja olha e entenda. A nossa igreja confia na liderança que tem. E isso é muito importante, irmão, nos dias de hoje. Nós que somos da Segunda do Gramacho, eu vou parar aqui porque depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o perfil do diácono segundo as Escrituras. A nossa igreja está crescendo, nós estamos avançando, há muita gente nova chegando e o ministério precisa ser trabalhado cada dia mais. O pastor Eliseu não vai ficar para sempre, haverá um momento que eu vou deixar o ministério e vai acontecer de que os diáconos tenham que segurar essa pedreira aqui, para que ela não se divida, para que não venha um espertalhão e tome conta da igreja. Vocês que são diáconos precisam estar juntos com o pastor, cuidando do pastor e cuidando da igreja. O que nós já vimos por aí de problemas de igreja em que a falta da presença dos diáconos com uma palavra amiga, com uma palavra de sabedoria, trouxe divisão ao reino, trouxe problemas entre pastor e igreja, fez com que a doutrina fosse quebrada por falta de quê? De participação e presença do corpo diaconal. Então, irmãos, eu estou apenas nessa live aqui, trazendo um pouco de conversa, diálogo. Eu vou fazer uma outra. Eu posso até postar essa semana, vamos ver como é que vai ser o tempo. Ou pode ser semana que vem. Mas o que eu quero falar com vocês aqui, ganhando tempo no WhatsApp, né? Ganhando tempo para a gente não ficar preso a reuniões, dizer a você que nós vivemos um tempo em que o corpo diaconal precisa estar presente. É um tempo de polarização, é um tempo de muita dificuldade política, muita dificuldade de entendimento entre os irmãos e apesar da pandemia que estamos vivendo. Mas a obra de Deus ela continua. Então, o meu desejo é que o corpo diaconal da Segunda esteja mais unido, mais presente e mais ativo para servir a obra de Deus. Tá ok, pessoal? Um abraço e assim que for possível eu vou distribuir esse material para os irmãos. Que Deus assim nos abençoe.